Amada igreja, Jesus é aquele que tem a capacidade de criar e mudar qualquer cenário quando ele entra em cena, amém? Jesus, quando ele percebe que ele precisa mudar algo, ele não faz, sabe, demorar muito para chegar, para se apresentar e para mudar cenários. Teve um momento que Jesus ele entra num templo, ele vê que todo mundo estava corrompido ali, ele começa a ver a mesa, ele começa a falar, cara, tá tudo errado aqui, ele começa a mudar aquele cenário, ele começa a colocar as coisas no lugar, e ele começa a emitir essa mensagem para o povo, que ele é aquele que muda esse cenário, ele é aquele que reina, é aquele que cria, ele é aquele que determina as coisas, e tudo continua, sempre vai gerar, sabe, através de sua palavra, através de sua presença. Olha que interessante, a palavra diz, não precisa saber, em João capítulo 1, versículo 1 até 3, diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra, algumas versões, no princípio ele era o verbo, ele estava com Deus e ele era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria feito, amém? Jesus é aquele que estava lá, Jesus é aquele que através de sua palavra, ele era o próprio verbo, todas as coisas eram criadas, todas as coisas aconteciam, e ele continua fazendo isso até os dias de hoje. Quando Jesus ele entra na nossa história, quando ele entra na nossa vida, ele não só muda o cenário no primeiro momento, como ele exerce dentro da gente uma transformação. Na verdade, ele nos leva a uma grande transformação. É nítido você vê a vida de uma pessoa que conheceu Jesus, você vê o trabalhar de Jesus na vida dessa pessoa, e você fica pálido, você fala, caramba, o tempo passa, às vezes nem muito tempo, a vida foi completamente transformada, você vê que a pessoa foi cuidada por Jesus, você vê que Jesus realmente mudou o cenário, sabe, da vida daquela pessoa, seja lá em qual área essa pessoa deixou ele entrar, amém? Glória a Deus. Jesus, ele é aquele que muda cenários. Vemos em sua história, desde quando seu ministério começou na terra, Jesus se movendo e mudando vidas, a vida das pessoas até os dias de hoje. A sua presença real, a sua movimentação é incontestável. Muitas vezes Deus, nas entrelinhas da vida, sempre mostra o seu poder. E é engraçado que Deus ele se mostra, sabe, às vezes de uma forma em coisas grandes, mas também ele se mostra em coisas pequenas. Às vezes você vive coisas simples, mas que para você são coisas tão importantes, uma movimentação tão surreal da parte de Deus, que faz todo um sentido para você. É muito fácil, às vezes a gente vê Deus, caramba, o cara estava morrendo, Deus foi lá, curou, sei lá, poxa, eu clamei por isso, aí acontece uma coisa grande na tua vida. Mas também é muito legal a gente ver Deus nas coisas pequenininhas. Sabe, esses dias eu tive uma experiência, mas eu acho que não vai dar tempo não de contar. Foi muito pouco, vou continuar. Tá bom, vou contar para vocês. Sabe, uma semana e meia atrás, mais ou menos, eu estava assim, na minha busca pessoal na praia, todo dia de manhã, eu vou para a praia, sabe, buscar a Deus, bem no amanhecer do dia ali, e foi uma coisa muito legal, eu tenho vivido coisas bem legais. E uma das coisas que aconteceram foi o seguinte: eu estava lá na praia, eu estava ali, cara, e de repente eu fui levado a um tempo, sabe, que eu vivi, eu nem era pastor, e o meu ex-pastor, meu antigo pastor, entenda uma coisa, eu estou convertido aos 18, 19 anos, então o tempo que eu vou falar é um tempo lá atrás, onde o evangelho, ele era completamente diferente no Brasil, as coisas estavam começando, esse avivamento, essas coisas todas assim, então eu ainda estava lá atrás, e eu me lembro que o meu antigo pastor, ele trazia muito americano para pregar, olha que viagem, porque eles estavam semeando muito nessa terra, então eles vinham, traziam palavras proféticas, derramavam, sabe, uns sonhos e tudo mais, a gente via as coisas acontecendo, a gente, cara, ficava amarradão com aquilo ali, e então isso era sempre muito presente, sabe, ter um americano pregando, sabe, na nossa igreja passada, quando eu era de Niterói, e aí eu estava lá na praia, eu falei, caramba Deus, que engraçado, pode crer, né? Antigamente os americanos vinham, né? Só que agora o avivamento está acontecendo no Brasil, está essa explosão, e agora a gente tem enviado, sabe, os missionários para lá, para levar uma palavra, para encher eles da presença e tudo mais. Mas eu falei, Deus, cadê os americanos, né? E cara, ficou por aí, Deus, cadê os americanos, né, cara? Não falando mal, falando, vocês são ausentes, não, mas cadê os americanos aqui em Saquarema? Cara, quinta-feira, domingo,
uma amiga missionária da antiga, me mandou uma mensagem: oi, Rodrigo, tudo bem? Eu vou ir na tua igreja hoje. Eu falei: legal, pá, legal, né? Cara, não é que ela casou com um americano, ela veio com um americano. Isso, eu orei quinta. Domingo entrou um americano aqui. Aí o cara entrou, o cara mal bonzinho, respondeu nas entrelinhas da conversa as 3 perguntas que você faz quando o cara fala que é um missionário, um profeta, né? Da onde você vem, qual a sua missão e quem te enviou. O cara respondeu isso, está tudo certo. Aí ele me liberou uma palavra, assim, cara, chegou, cara, muita humildade, muito coração em Deus, me liberou uma palavra. E ele falou o seguinte, ele olhou para aquele leão, olhou para mim, olhou para aquele leão. Aí ele falou assim: aquele leão, cara, olha só o que o cara falou para mim, aquele leão tem uma cara de humilde. Aí eu falei assim: nunca parei para pensar nisso. Aí ele falou: então, você é muito parecido com aquele leão, só que eu quero te falar uma coisa, humildade não é fraqueza. Cara, quando ele falou aquilo para mim, cara, eu falei, porque aquilo foi uma resposta, no momento que eu estava vivendo ali com Deus. E ele falou assim: cara, humildade, lembra disso, nunca se esqueça disso, humildade não é fraqueza. Enfim, o americano foi embora, a gente trocou ideia, pá, não sei o que, pá, aquela coisa toda. Ele foi embora. Cara, sexta-feira agora eu fui visitar uma ovelha lá, tomar um café com ele, aquela coisa toda. Meu irmão, quando eu cheguei lá, o genro dele é um americano, o cara tava lá, meu irmão passou por lá, daqui a pouco o cara chegou, cara, e foi uma coisa assim muito, muito doida, porque eu nem sabia que ele ia estar lá. Ele, na verdade, nem estava lá, ele estava na casa da família do lado, e a gente começou a trocar ideia, e aí o filho dele é engraçado, que criança, não precisa falar a mesma língua, né? Meus filhos não falam inglês, o filho dele só fala inglês. Então, quando eu vi, os 3 estavam brincando, mas brincando da gargalhada. Só que eles se entendiam, sabe? Eu não sei como se entendia. Se eu botasse no meio ali, eu não entendia nada. Mas ele estava ali, cara, os 3 brincando pra caramba. E aí, acabou que no sábado a gente foi surfar. E foi, cara, uma manhã maravilhosa. A gente pegou altas ondas, cara, foi uma coisa assim. No pico, eu cheguei com ele lá, o nego olhou torto assim. Aí eu falei: tá comigo, meu amigo, pai, meu filho, tamo junto. A pessoa: tá com você, tá tranquilo. Acabou que ele conseguiu surfar pra caramba, ele ficou amarradão. Depois ele fez um bolo e mandou entregar pra mim um bolo. Um pedaço de bolo, cara, de tão maneiro que foi. E assim, parece uma bobeira. Tá, beleza. Mas cara, foi uma resposta pra mim, que eu fiz uma oração, tipo: cadê os americanos? Coisa boba, tá bom, de repente uma besteira, mas foi algo tão, sabe, no particular comigo, tão assim, cara, é como se Deus falasse assim: poxa, eu tô nisso, eu tô aqui, eu tô contigo, sabe? Tem horas, cara, que Deus, ele só vai aparecer na cena, para falar o seguinte: você, caramba, não sei o que, ele vai falar: ei, fica tranquilo que eu tô contigo. Ele só vai dar um sinal de que ele está no lugar, sabe, com você, e que você não está sozinho, amém? Quem crê nisso, dá uma salva de palmas. E hoje, amados, eu queria meditar em um texto que retrata bem isso e nos leva a refletir no que temos que fazer para experimentarmos essa mudança de cenário em nossas vidas. O que temos que fazer, sabe, quando Jesus ele chega nos cenários, sabe, e se apresenta para nós. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 11. Só que eu vou ler pausadamente, sabe, versículo por versículo, meditando, degustando da palavra de Deus, sabe, espremendo ali, sabe, aquele suco santo, né, que vem dessa palavra maravilhosa. Então vamos devagarzinho aqui, meditando, entendendo o que Deus está querendo dizer nas entrelinhas através dessa história. Lucas capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos, peraí que eu me perdi aqui, Genezaré, uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Fala, ouvir a palavra de Deus. Observem, amados, que eles estavam ali para ouvir a palavra de Deus. E olha só, vamos descrever o cenário aqui, vamos lá. Jesus, ele estava perto de um lago chamado Genezaré, e uma multidão comprimia. Então o que estava acontecendo?
Jesus, ele estava ali se movimentando, estava ali pregando, só que tinha tanta gente ao redor dele, pessoas querendo, sabe, serem curadas, pessoas querendo encostar, querendo que saísse algo dele, pessoas chamando Jesus, Jesus, querendo contar suas histórias, e Jesus estava ali comprimido com aquela galera toda. Jesus estava, caramba, e agora o que eu vou fazer? Todos estavam ali para o quê? Para ouvir a sua palavra, querendo ouvir algo da parte dele, amém? Então você imagina esse cenário, uma multidão, sabe, querendo se achegar a Jesus. Imagina como estava essa situação. Versículo 2: viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Reparem uma coisa, presta atenção, 2 coisas aqui legal. Ele libera uma palavra para Pedro, ou seja, ele dá uma direção, ele pede a Pedro: afaste um pouco o barco, amém? E o que acontece? Por Pedro ter afastado o barco, ele começa a ensinar, ele continua ensinando o povo, ou seja, ele usou de sua obediência para continuar ensinando o povo. Então Pedro, ele ouve o que Jesus estava falando. Pedro já estava limpando a rede, ele já estava indo embora dormir, ele para, ele vê aquele alvoroço todo, Jesus chega até ele e fala: cara, vamos até ali. Ele vai, ele obedece a Pedro, e através da obediência, Pedro obedece a Jesus, através da obediência, ele cria uma nova plataforma para que Jesus continuasse pregando, para que Jesus continuasse exercer o ministério dele. Olha para mim, toda vez que Jesus, ele fala com a gente, ele entra no nosso cenário, sabe, e a gente obedece, sabe, o chamado dele, obedece aquilo que ele está falando, ele vai usar dessa obediência para criar uma nova plataforma, para continuar emitindo a mensagem dele, amém? Vocês estão comigo? A palavra fala que você não pode pegar e esconder uma candeia, esconder uma lamparina debaixo da cama. Você tem que colocar no lugar mais alto. Sabe por quê? Quando você pega uma lamparina e você coloca debaixo da cama, a cama, se você botar, ela vai queimar, vai pegar fogo. O que isso nos ensina? Se você vive uma experiência com Deus, se você ouve a voz de Deus, e Deus, ele quer te levar a um ponto, se você pegar essa experiência, se você enterrar essa experiência, colocar debaixo da cama, você vai queimar, você vai, sabe, destruir tudo aquilo que Deus tem para criar com você, toda a plataforma que Deus quer criar, não só para te abençoar, mas para abençoar, sabe, todo o povo que está à tua volta. Você tem que pegar a sua experiência, a sua vivência com Deus, e você tem que dar testemunho daquilo que Deus tem feito na tua vida, amém? O que Pedro fez? Pedro ouviu, Pedro obedeceu, e através da obediência, de ouvir e obedecer, ele cria uma nova plataforma para Jesus conseguir manifestar, sabe, a sabedoria dele através da palavra e ensinamento, amém? Se você queria, dê uma salva de palmas. E olha o que acontece. Versículo 4: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que estás dizendo isto, vou lançar as redes. Amado, olha o cenário da vida daqueles homens. Mesmo com toda a experiência que eles tinham sobre pesca, havia pelejado a noite toda e não havia pegado nada. Mas só que Pedro, ele fala algo que muda aquele cenário. Ele fala o seguinte: mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Uau! Mas porque és tu que está dizendo isso, eu vou lançar a rede. E olha o que fala na versão Almeida, que interessante. Respondendo Simão, disse-lhes: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Uau! Sobre a tua palavra, sobre a sua direção, eu lançarei a rede, eu vou fazer aquilo que o Senhor está falando. E reparem que essa é a segunda vez que Pedro, sabe, ele ouve e obedece a palavra de Deus. Ele ouve, sabe, em detalhe, no início ali, na primeira vez que ele ouviu, Jesus, ele estava tratando as bênçãos em relação ao povo. Só que Jesus, ele chega, sabe, e agora fala o seguinte: beleza, eu abençoei agora esse povo, agora eu vou tratar da sua causa. Eu sei que você depende da pesca, agora eu vou fazer isso com você. E através da sua obediência, o que você vai experimentar
vai ser um testemunho para todo esse povo que está aqui, ó, na plataforma, nessa montanha, sabe, vendo aquilo que eu estou fazendo nesse barco contigo. Olha para mim, Jesus está no barco. Jesus está no barco e está mudando cenários. E você pode, sabe, olhar, sabe, ter Jesus na tua vida como uma utopia, como uma história muito bonita, como um livro que foi contado, uma história que está num livro grosso, que demora para ser lido. Agora você pode ter esse mesmo Jesus como um Deus vivo, um Deus capaz de transformar as coisas, um Deus, sabe, presente, um Deus real. Tudo é a forma como você vê, tudo está na tua lente. As pessoas às vezes lá fora não entendem, sabe, aquilo que acontece aqui dentro, porque a visão está deturpada. A visão é de um Deus, sabe, de uma história bonita, de uma utopia que as pessoas vivem. Não! A fé move montanhas, a fé é o que? Acreditar. Se você acredita que Ele é um Deus surreal, aliás, que é um Deus real, que é um Deus maravilhoso, que é um Deus capaz de operar milagre, que é um Deus capaz, sabe, de trocar cenários, Ele vai fazer isso na minha e na tua vida, amém? E se você querer, dê uma salva de palmas ao Senhor. Sobre a tua palavra, sobre a sua direção, lançarei a rede. O que Pedro tinha aqui, uma palavra, uma direção que o levaria a viver algo que ele mesmo já não acreditava mais viver. Ele estava cansado e tinha pescado a noite toda. E o que isso me ensina? Se você caminhar ouvindo Jesus, seguindo a sua palavra, ou seja, a sua direção, você vai viver algo que você nem imaginaria mais viver. Você vai viver algo extraordinário em sua vida. Você será surpreendido por Jesus. Amém? E eu profetizo isso na sua vida nessa noite. Profetizo uma experiência extraordinária com Jesus. Profetizo que Ele irá te surpreender em todos os aspectos, amém? Mas que para isso aconteça, você, sabe, você tem que entender o que Pedro entendeu. Ele ouviu e obedeceu. 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 Jesus foi para a cruz, ouviu e obedeceu. Deus, Senhor, Pai, está difícil, vai ser difícil, cara, afaste-me esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ouvir e obedecer. Quando você ouve e obedece, mesmo que aquilo seja algo sacrificante, você gera uma plataforma. Paulo foi perseguido, foi saqueado, foi espancado, saía, entrava na cidade, ouvia e obedecia o chamado, ia lá, pregava o evangelho de novo. Pedro, a mesma coisa, as igrejas sendo implantadas. Ouvir e obedecer, ouvir e obedecer. Elias foi para lá, meu irmão, boladão, caramba, meu irmão, vou correr de Jezabel, Jezabel está vindo aí, foi para a caverna, ficou lá na caverna cheio de medo, ouviu e obedeceu, saiu da caverna e continuou o ministério dele. Ouvir e obedecer. Meu Deus, amados, aqui nessa história, essa é a segunda direção que Jesus dá a Pedro, e ele obedece, e ele mostra na prática para todo aquele povo que estava ali de plateia, o que acontece com aqueles que ouvem e andam debaixo da obediência à sua palavra. Lembra do que Pedro disse? Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E detalhe que eles estavam antes limpando as suas redes, e Jesus entra na sua história. Olha para mim, Jesus sempre vai querer entrar na sua história. Aqueles homens estavam lavando a rede, sabe o que isso significa? Chega, acabou, não vamos pescar mais nada hoje, não deu em nada, vamos para casa. Olha para mim, pescador quando está lavando a rede, é que realmente acabou. O mar vai subir, não vai dar mais em nada, não estamos pegando nada. Lava a rede, vamos para casa, vamos dormir. Eu estou cansado, estou desgastado, pesquei a noite inteira. Ele poderia ter falado isso para Jesus. Jesus, olha só, tudo bem, beleza? Olha só, eu te ouvi a primeira vez, te obedeci, vim até aqui, estou aqui agora. Você já pregou, agora deixa eu descansar, eu estou moído. Eu estou cansado. Só que isso ia fechar um canal de bênçãos na vida dele mesmo e também para a vida do povo. Vocês estão comigo? Às vezes a gente está aqui nessa plataforma aqui, ó. Aqui Jesus está no barco, Jesus está pregando, Jesus está falando nossas vidas assim, cada um, sabe, no interior de cada um de uma forma. Jesus está aqui. Só que tem hora que Jesus pega a gente e fala: ei, filho, filha, vamos para um lugar diferente, vamos mergulhar mais. Aí a gente monta um evento, é direção de Deus, vamos lá.
Só que sabe quem vive as experiências profundas? Quem vai no evento, quem mergulha, quem, sabe, compra briga, aí volta, caramba, meu irmão, a gente foi lá, pô, chapação total, foi alucinante, cara, que maneiro, sabe por quê? Tá cansado, mas eu vou lá, eu vou mergulhar. Nunca, sabe, perca um evento. Quando esse cara, nunca perca, mergulha. As células estão aí, vamos para a célula, vamos mergulhar na célula. Tô cansado, não vou não. Quem está indo, está experimentando o mais profundo com Deus. Está indo, está mergulhando, está entrando nas entranhas da igreja, conhecendo a galera, se envolvendo, sabe, se firmando cada vez mais. Vocês estão me entendendo? Jesus, ele sempre te usa, mas ele sempre vai querer algo a mais. E esse algo a mais, ele gera uma plataforma para a tua vida e para a vida do próximo. Havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Jesus sempre vai querer entrar na sua história. Por quê? Porque ele quer mudar os cenários para que você, além de se tornar um discípulo, você dê testemunho de quem ele é, virando então um discipulador. Sabe, às vezes, cara, você que precisa de um milagre financeiro, você, cara, tá a vida inteira, caramba, meu irmão, tô ouvindo, cara, ouve e obedece. Às vezes Deus te chama, cara, para você ser um dizimista, um ofertante, cara, obedece, cara. Eu te falo, não, porque você tem que obedecer, cara, porque você vai experimentar o sobrenatural. Às vezes Deus está te convidando para o sobrenatural, você deixa de entrar por uma resistência que você mesmo criou. Às vezes na tua vida sentimental, Deus fala, cara, meu irmão, se prepara, sabe, fica na tua, sabe, se purifica e santifica. Você, não, mas eu não quero ficar sozinho, não quero ficar sozinha, não sei o que lá, vai e se arrebenta de novo. Ouve e obedece. Eu só vou lá na rua com meus amigos, não tem nada a ver, não sei o que, vai, cai de novo, bebe de novo, fuma de novo, quando vê, está todo enrolado de novo. Ouvir e obedecer. Ele quer mudar cenários para que você, além de se tornar um discípulo, você dê testemunho de quem ele é, virando um discipulador. Meu irmão, Deus, ele quer fazer você virar, sabe, a lamparina verdadeira. Deus, ele quer te colocar no lugar mais alto, para que você dê testemunho. Se você incubar esse testemunho, você coloca a lamparina lá dentro, debaixo da cama, e você vai pegar fogo, vai acabar, vai queimar. Não é que você vai queimar, você vai morrer, mas é que esse testemunho não vai servir para nada. Amém? Aqueles homens tentaram pescar a noite toda, e mesmo com toda experiência não conseguiram pegar nada, mas Jesus entrou na história, e Ele quer entrar na sua história. E sabe o que isso me ensina? Se você perceber que você está levando as coisas da sua própria força, e um sinal disso é que nada acontece, pare, e tente enxergar Jesus nisso aí, identifique onde Ele se encontra, ou se Ele se encontra nessa história. Se Ele não se encontrar, convida Ele, ouça e siga a direção dEle, entrega essa cena verdadeiramente nas suas mãos, deixa Ele entrar na história e mudar os cenários, amém? Mas preste atenção, às vezes isso vai de encontro à sua vontade, às vezes vai ser difícil. Como eu falei aqui, Jesus mesmo falou, caramba, Deus, sabe, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Às vezes é difícil você fazer aquilo que Deus está te pedindo, às vezes é difícil, sabe, mas é necessário pagar o preço, é necessário, sabe, ter o sacrifício. Aqueles homens tinham virado a noite pescando, eles estavam cansados, sabe, de repente só queriam ir dormir, mas eles ouviram, obedeceram e viram uma mudança de cenários à sua frente. Olha o resultado disso tudo, versículos 6 e 7, quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se, então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco, para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Sabe o que isso aqui me ensina, meu irmão? Quando você deixa Jesus entrar em cena na sua vida, ouve o que Ele tem a dizer e obedece, o resultado se torna crescimento, prosperidade e multiplicação.
simplesmente por ter uma vida fundamentada em Jesus, que é aquele que é o grande Criador de todas as coisas, amém? Ele chega e muda tudo, ele chega e muda histórias, ele chega e muda cenários. Ei, ouve e obedece, só isso. Crescimento, prosperidade, transformação. É por isso que às vezes você vê o cara chegando quebradão, durinho igual um coco, daqui a pouco, meu irmão, vivendo sobrenatural na vida financeira, você vê casamento chegando, cara, completamente caco o casamento, daqui a pouco Deus faz a obra e reconstrói. Cara, ele entrou em cena, ele muda os cenários. Você só tem que ouvir e obedecer, ouvir e obedecer, ouvir e obedecer. E o que Jesus ele fala com a gente nessa noite? Deixa eu mudar a sua vida, apenas deixa eu entrar em cena, me escute, me obedeça. E a pergunta que Jesus te faz: você quer que Jesus mude alguns cenários da sua vida? Você quer que ele entre na sua história? Quem quer que Jesus entre na história? De repente você tem, cara, sei lá, 99% da sua vida com cenários mudados. De repente falta um, faltam dois, de repente faltam mais, eu não sei quais cenários. Às vezes somos surpreendidos por cenários, sabe, ruins. Só que a gente precisa, sabe, deixar ele transformar esses cenários. Precisamos deixar ele entrar. Precisamos deixar, sabe, ouvir e obedecer aquilo que ele está falando. Olha o que acontece aqui, Lucas, versículo 5, capítulo 5, versículo 8 e 9. Quando Simão viu isso, viu que eles tinham pescado pra caramba, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Olha só para mim, só por um instante. Quando nos deparamos com a grandeza de quem Jesus é, sabe, tendo experiência viva e verdadeira em nossas vidas, isso faz a gente olhar para nossas falhas e falar: afaste de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E aí ele vem e completa a obra que ele começou em nossas vidas. Jesus, ele só completa uma obra quando ele vê um coração quebrantado. E nós só quebramos nossos corações, só quebramos as fortalezas, sabe, que estão no nosso interior, como nos deparamos com a grandeza que está em Jesus, amém? A gente fala: caramba, sabe quando a gente fica meio que se achando, quando a gente chega na frente de Jesus: caramba, não sou nada, cara, caramba, Jesus me perdoa, não sou nada, caramba, fomos quebrados por dentro. Aí Jesus te fala: agora eu posso trabalhar, agora eu posso falar, agora você vai me ouvir, agora você vai entender o que eu estou falando. Afaste de mim, Senhor, sou um homem pecador. E ele vem e completa a obra que ele começou, sabe, a fazer em nós. E o que isso me ensina? A experiência com o seu Criador te leva à quebra de toda a fortaleza que há dentro de você. E aí começa o verdadeiro processo de transformação. Processo de transformação, ele só começa com quebrantamento. E quebrantamento só começa com experiência. Uau! A experiência, amados, ela pega, sabe, tudo aquilo que está ofuscando a você enxergar quem ele realmente é. Tira, ele limpa a lente e faz você entender quem ele é verdadeiramente. Você está me entendendo? A experiência, você é tocado, caramba. Sabe quando aquilo bate, puf. Sabe, tem uma história, cara, na Bíblia. Eu não me lembro muito bem onde está, eu sei que está em um dos evangelhos, que os soldados, eles chegam ali para pegar Jesus. Jesus, ele ia para a cruz, ele ia ser entregue, ele estava no jardim ali de Getsemane, então ele ia ser entregue. E aí os soldados chegam, e um dos evangelhos relata, porque imagina só, pessoas viverem a mesma coisa, com uma mesma pessoa, com Jesus no caso, e depois elas contarem essa história. Então cada um ele vai num ponto de vista. Então você vê os evangelhos ali, eles, cada um com uma particularidade, mas um dos evangelhos fala o seguinte: os soldados chegaram: quem é Jesus? Ele fala: eu sou. Só que eu sou é um dos nomes dele, o grande eu sou. Eu sou. Quando ele fala eu sou, a Bíblia nos conta que todos caem por terra. Pum, todo mundo apaga.
Aí ele deve olhar e falar, caramba, aí a viagem já é minha, tá? Caramba, eu acho que, peraí, eu vou dosar a quantidade de poder, volta a cena, aí todo mundo levanta. Aí todo mundo levanta, um olha pro outro. Quem é Jesus? Aí ele fala, sou eu. Aí ele se entrega. Mas é muito forte. Eu sou. Cara, isso é muito forte. Eu imagino, sabe, que as lentes das pessoas, caramba, o que aconteceu aqui? Caramba, esse cara é o Messias. Esse cara é o cara. Vocês estão me entendendo? É muito forte isso. Então o que acontece aqui, sabe? Pedro ele se quebranta. Ele tem uma experiência com o próprio Criador, com Jesus Cristo. Aquilo ali quebra o coração dele e fala, caramba, eu sou um pecador, cara. Poxa, me transforma. E ali acontece algo muito legal. Tudo que Jesus faz em nossas vidas não é apenas para que eu e você venhamos a usufruir de seu milagre e poder, para que isso infle o nosso ego. Caramba, olha como Jesus, olha o que Jesus fez por mim. Caramba, olha, Jesus me deu isso, Jesus fez aquilo por mim. Irmão, não é para nada disso, esquece isso. Esquece isso. Tudo que acontece, meu irmão, aprende uma coisa, tudo que Jesus faz em nossas vidas é para que haja um despertar, um propósito maior. Jesus, ele cumpre uma etapa, ele te leva a outra. Amém? Tudo que acontece é para uma causa maior. Tudo que Jesus faz é para que haja um despertar de um propósito maior. E depois de você ter uma experiência com Jesus, qual é o próximo passo? Fala para a pessoa que está ao teu lado. O despertar de um propósito. 3 pessoas falam, o despertar de um propósito. Olha o que acontece na vida daqueles homens. Eu quero chamar o Ministério de Louvor já aqui. O despertar de um propósito. Vem cá, louvor. Se puder tocar e depois tirar o pad, eu te agradeço. Versículo 10, olha só o que fala. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Simão é Pedro, tá? Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Uau! Tudo que Deus faz, Deus vai cumprindo as etapas, Ele te leva a um propósito maior. Que propósito é esse? Se tornar pescador de homens. Esse é o maior propósito que Jesus tem para nós, que é te tornar, sabe, um pescador de vidas, ser discípulo e ser discipulador, trazendo discípulos para Ele. E nessa noite, sabe, é uma noite de ceia. Deixe Jesus entrar em cena, ouça a sua voz, obedeça, tenha uma experiência com Ele no profundo, a ponto de você deixar tudo para trás, para que Ele te transforme em um pescador de vidas, amém? Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Jesus está chamando algumas pessoas aqui nessa noite. Jesus tocou no teu coração no decorrer dessa palavra. Foi como se você tivesse sido movimentado por dentro. Mas o que Jesus quer fazer? Ele quer, sabe, mudar o seu cenário. Ele quer mudar o cenário de algumas coisas que têm acontecido, algumas coisas que estão no teu interior. Mas para que isso aconteça, primeiro Ele tem que entrar na tua vida e mudar a tua história. Ele tem que entrar nesse barco com você. E nessa noite Jesus te chama. Na verdade, Ele te pede para que você convide Ele para entrar nesse barco. Se você está aqui nessa noite e você quer receber Jesus na tua vida, você quer que Ele entre, você quer que Ele mude os cenários, de onde você estiver, levante sua mão direita bem alto, dando um toque para o Senhor, falando, Senhor, muda meu cenário, muda minha vida, muda minha história. Tudo que eu tenho passado, de repente, tem sido até uma história legal, mas eu quero algo mais. Eu quero, sabe, ter uma experiência contigo, uma experiência que vai transformar a minha vida. Vocês que levantaram suas mãos, repete uma oração que diz o seguinte: Senhor Jesus, nessa noite, eu te peço, entra na minha vida, entra na minha história, muda os cenários à minha volta, em nome de Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus, recebe essas vidas no seu altar, que eles, Pai, realmente tenham uma experiência contigo.
e que eles venham ter a vida deles transformada, e nos capacita como igreja para conduzir eles ao lugar mais alto, que é a tua presença, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Vamos todo mundo ficar de pé. Amados, hoje é uma noite de ceia. Noite de ceia é uma noite de autoanálise, é uma noite de olhar para o seu interior, sabe? Você avaliar os cenários que estão à sua volta. É uma noite de convidar Jesus, sabe? Falar: Jesus, eis aqui essa cena, não está legal, muda isso aqui, muda esse cenário, entra nessa história. É uma noite onde nós renovamos alianças, nós fazemos alianças com o Senhor. É uma noite que nós renovamos votos, fazemos novos votos com o Senhor. É uma noite, cara, que é esse momento de você fazer a sua oração pessoal, ter a sua busca pessoal, sabe? Cara, falar: Jesus, entra aqui, eu quero te ouvir. É um tempo de ouvir, obedecer a Deus. É um tempo, sabe, de replanejamento. Eu quero pedir para os diáconos distribuírem a ceia. A gente vai estar ouvindo um louvor aqui. Deixa Jesus entrar na sua história. Deixa Jesus entrar nesse barco. Vá com Ele aonde Ele te pedir. Faça aquilo que precisa ser feito. Jesus, Ele quer criar uma plataforma. Pode distribuir. Jesus quer criar uma plataforma na tua vida, para que vidas sejam abençoadas. Jesus quer te ensinar a ser um pescador de vidas. Jesus quer que o seu testemunho, venha iluminar vidas que estão lá fora. Deixa Ele fazer isso tudo. É você. Vai convidando Ele. Vem, Jesus, vem, Jesus. Nuvem que aponta o destino, a mesma que encobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede. É você. É você. Oh, mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais reflita, perto da glória, deixa Deus te levar. mais perto. Se imagine, né? Você vendo toda a cena nessa hora. Jesus sendo empurrado, Jesus, as pessoas querendo chegar até Ele, uma multidão de pessoas. Imagina você ali limpando a tua rede, Jesus vindo: ei, deixa eu entrar no barco com você, me leva até ali. Eu preciso continuar algo com esse povo, eu não estou conseguindo no meio dessa multidão. Imagina Deus entrando nesse seu cenário aí, você não tinha pescado nada, na tua força você não tinha conseguido nada, nada estava acontecendo. Você tá cansado, você só queria ir para casa dormir, você só queria que não existisse o hoje. Só que Jesus te convidou: vamos comigo até ali. Você levou Jesus, agora Jesus já está no barco. Jesus, Ele começa a usar a tua vida e através dela para continuar pregando para aquele povo, para o povo que está na multidão, para os necessitados, para os órfãos, para as viúvas, para aqueles que não eram salvos. Só que agora, Jesus olhou para você nesse momento de ceia e falou: tudo bem, eu já cuidei de todo mundo, mas agora, nesse momento, eu quero te conduzir às águas mais profundas. Eu quero te levar a uma pesca milagrosa. Eu quero te levar a você experimentar e viver coisas que você não experimentaria, você não imaginaria viver mais. Os seus sonhos estavam enterrados naquela rede, quando você estava indo para casa, quando você estava lavando a rede, quando você ia para casa descansar. Só que agora eu entrei em cena, agora eu estou aqui com você nesse barco. Vamos para águas mais profundas, lance a sua rede. E o que você tem que fazer? Você tem que ser igual a Pedro. Senhor,
mas porque o Senhor, pela tua palavra, mas pela tua palavra, através da palavra que o Senhor liberou, através da direção que o Senhor me deu, eu vou lançar a rede. Lance a rede. Pega para ele aqui, por favor. É um privilégio ser às vezes, né? Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você. Deus me mostra que em alguns momentos você falou para Ele: Senhor, eu estou um pouco cansado. Só que a única coisa que Deus está fazendo com você nesse tempo é te capacitando para um chamado muito grande na bateria. É nítido o desenvolvimento que você tem tido, sabe? É nítido a obra que Deus tem feito com você nesse lugar. Então recebe essa capacitação do Senhor. Deus está te levando para águas mais profundas. É tudo sobre você. Deus te honra como diaconisa nessa noite, filha. Eu vou subir o monte que muitos desistirão e vou ficar lá. Fred, Deus te faz grande. Deus te faz grande. Deus te faz grande. Até te encontrar eu vou entrar na casa e vou fazer morada. Hoje a Bia, a pastora, ela veio no culto das 6, mas ela teve que cuidar das crianças. Agora no culto das 8, ela não está aqui presente, amém? Eu sinto uma falta muito grande dela, porque eu amo aquela mulher demais. Então eu vou orar pelo pão e pelo suco, amém? Pai, em nome de Jesus, esse é o pão que simboliza a tua carne, Pai. Que esse pão venha entrar em nossas vidas como um alimento, Deus, sólido. E que venha, sabe, nos dar combustível, Pai, para que a gente consiga prosseguir em nossa jornada de fé. Em nome de Jesus, Pai, nos alimenta, Pai. Nos alimenta verdadeiramente, Deus, em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, por o Senhor ter se entregado naquela cruz. Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, esse é o seu suco, que simboliza, sabe, é o seu sangue, que através desse sangue nós viemos, Pai, ser lavados e remidos pelo nosso, sabe, o nosso pecado, Deus. Que o Senhor venha nos lavar, Pai, venha nos abençoar, que o seu DNA venha entrar no nosso DNA, que venha trazer uma transformação viva e verdadeira. Em nome de Jesus, Pai, com a sua obra, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas, que a gente venha ser um agente transformador dessa terra. Em nome de Jesus, que a gente venha criar plataformas para que vidas se acheguem e sejam entregues ao seu nome. Em nome de Jesus, Pai, nos use e nos capacita através do teu sangue e da tua carne. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, comamos e bebamos. Glória a Deus. Fala galera, aqui é o Pastor Marini. Quero te agradecer por você estar comigo aqui até o final. Espero que essa mensagem edifique a tua vida. E eu quero te fazer um convite muito especial. Entra lá no meu canal, se inscreve no canal, sabe? Dá um like no vídeo que você acabou de assistir. Faz um comentário que agrade o coração do Senhor. Um comentário bem legal para ficar lá registrado. E mais também, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, tá? Assim como você foi edificado, eu tenho certeza que muitas pessoas serão edificadas e terão resposta dos céus para suas vidas. Vamos junto nessa corrente comigo, tá? Se você também quiser me conhecer mais, eu estou no Instagram, no @rodrigo.marini, tá bom, galera? Amo muito a vida de cada um de vocês, espero, sabe, ter edificado muito a sua vida e vamos estar junto aí, tá? Um forte abraço para você, Deus abençoe.